E eu separei alguns textos para a gente meditar. Existem tantas coisas no meu coração para falar nesta manhã, mas eu tenho pedido para Deus, que eu fale aquilo que o Senhor quer, que eu possa ser uma boca profética do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, que não saia as coisas do meu coração, que não saia aquilo que eu quero falar, mas sim o que o Senhor tem para transmitir para as nossas vidas. E eu estava em casa estudando para esta manhã, pensando um pouco neste culto, um culto de escola bíblica dominical, e eu estava escutando um louvor, e eu quero falar baseado neste louvor. Mas eu queria que você primeiro abrisse sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos de Romanos 8. Depois nós vamos ler acho que um versículo de Gálatas, e depois nós vamos ler uma história. E eu creio que tudo isso vai se linkar e vai trazer algo novo para a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu estava ouvindo uma palestra essa semana, e eu achei interessante quando o palestrante estava falando sobre o ouro, e ele dizia que o ouro é a pedra preciosa, a pedra de mais valor, é a pedra que nunca perdeu valor, desde a antiguidade até hoje, ela é a pedra mais preciosa. E a palavra de Deus, ela fala que o ouro aponta para a glória de Deus, ela revela a glória de Deus. A palavra de Deus nos conta que o céu foi feito com ruas de ouro. Então a pedra mais preciosa que o homem busca, que o homem corre atrás, que o homem deseja, que o homem anseia, que traz tudo que regula o mundo, está baseado no ouro, é o que Deus pisa, é o que Deus usa para pisar. A joia mais preciosa do homem é o que Deus usa para fazer o chão da casa dele. Então você imagina o que é o nosso Deus, a glória que está nele, o que ele tem preparado para os seus filhos. Mas eu achava interessante porque ele falava que o ouro foi criado por Deus, o ouro foi feito pelo Senhor, o ouro foi colocado na terra pelo próprio Deus. Mas o ouro, ele não é algo que você encontra facilmente. Por que Deus não colocou um ouro aqui no gramado da igreja? Por que Deus não colocou um pedacinho de ouro lá no seu prédio, ou na sua casa, e quando você foi fazer a construção, você tirou assim a terra, assim você achou uma pedrinha de ouro? Por que ele não fez isso? Porque para você buscar o ouro, você precisa trabalhar, você precisa escavar, você precisa ir fundo, você precisa cavucar a terra, você precisa ir no centro quase da terra para você achar o ouro. E você vê que existe uma grande guerra, uma grande batalha, não sei quantos já viram, tem um programa que chama Febre do Ouro. As pessoas correndo atrás, escavando, minerando, porque elas querem achar o ouro, porque o ouro foi colocado por Deus na terra e você tem que trabalhar, tem que buscar, você tem que cavucar para achar o ouro. Eu quero falar uma coisa para você, você é uma terra criada pelo próprio Deus. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Ele te formou, ele te criou. E a palavra de Deus diz que nós somos como uma terra, nós somos como árvore, e ela vai fazendo algumas semelhanças com aquilo que Deus fez conosco. E eu quero dizer para você, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã, existe o ouro dentro de você. Existem coisas preciosas que o Senhor colocou dentro de você. Mas para isso você precisa trabalhar em você mesmo. Para isso você precisa cavucar a sua terra, você precisa buscar aquilo que Deus colocou em você. Existe um talento, existe um dom, existe uma joia preciosa que Deus colocou, que revela a imagem dele, que revela o próprio Cristo. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, não fomos feitos à imagem e igualdade do Criador. Eu vejo muitas pessoas falando que nós somos iguais a Deus. Não, nós não somos iguais, nós somos semelhantes ao Criador. E tem uma diferença entre igualdade e semelhança. Existe uma grande diferença, porque o que é igual é uma réplica. O que é igual tem as mesmas características, tem o mesmo formato, tem o mesmo molde, é igual. Então, quando você compra muitas vezes um produto feito numa linha de produção, quando você compra um carro, todo o carro daquele modelo, daquela marca, ele é igual. Se você escolheu aquele carro com aqueles acessórios e o seu vizinho escolheu o mesmo carro com os mesmos acessórios, na mesma cor, os dois carros são iguais. Você só diferencia ele pela placa do carro, mas se os dois estiverem sem placa, talvez você nem vai reconhecer. Talvez a chave vai te dar a diferença entre um e o outro, mas a igualdade visual é a mesma.
E nós não somos iguais, nós não fomos feitos iguais ao Senhor, nós somos feitos semelhantes. Então você e eu somos semelhantes. Existem características do Senhor na sua vida, na minha vida. Existem coisas que Deus colocou em você, que é exclusiva, que não vai encontrar em ninguém, só vai ter em você. Mas para isso você precisa buscar, você precisa trabalhar em você. E Romanos 8, que eu pedi para você abrir aí a sua Bíblia, Romanos 8:1, vai dizer assim para nós: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Primeira coisa que eu também quero falar para você: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por causa do Espírito Santo de Deus, nós fomos libertos. Você e eu somos libertos. E não há mais condenação. Eu não sei se você tem vivido uma vida de condenações. Talvez por atitudes que você tomou, talvez por coisas que você fez, ou talvez por coisas que você carrega do seu passado. E você se condena, você diz: eu não sou capaz disso, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu sou a pior pessoa nisso. Eu quero dizer para você que não existe nenhuma condenação sobre a sua vida, existe habilidades e esforço. Eu gosto da palavra de Deus porque tudo nela traz para nós uma condição. Então a condição é para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para você e nem para mim, em nome de Jesus. No versículo 11 do mesmo capítulo diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Aquele que reconhece Jesus, aquele que aceita Jesus, aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele recebe o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que no mesmo instante o Espírito Santo de Deus passa a habitar nos nossos corações. Quero fazer uma pergunta para você. Quantos tinham um vazio no coração e a partir do momento que aceitou Jesus, que entregou sua vida, esse vazio foi preenchido? Quantos passaram por essa experiência? Esse vazio que foi preenchido foi pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo para nós que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos hoje habita em nós. Você já parou para pensar nisso? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita dentro de nós, habita dentro de você. E ele continua aqui dizendo no versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos: Abba, Pai. Ei, você não é mais escravo. Você não é mais escravo, você estava escravo do pecado, mas hoje Cristo te salvou e te libertou para uma nova vida. Não há nenhuma condenação sobre você, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Versículo 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que versículo maravilhoso e olha que grande responsabilidade está sobre mim e sobre você. Olha a responsabilidade que foi colocada sobre as nossas vidas. Versículo 18, ele começa dizendo que considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Quantos estão com sofrimentos no dia atual? Quantos estão passando por lutas? Quantos estão passando por incertezas? Quantos estão passando por momentos diríamos assim, uma sinuca de bico? Estão ali entre a cruz e a espada. Mas Paulo está dizendo para nós que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, quando nós somos feitos filhos de Deus, quando ele passa a habitar em nós, o nosso sofrimento, o que estamos passando hoje, não é comparado com a glória que nos será revelada. O que você está passando hoje é um momento, é uma fase, vai passar, fique firme em nome de Jesus. Ontem o Adam pregou e a mesma palavra que o Adam trouxe, eu fiz uma live na sexta-feira falando sobre Pedro, e Pedro manteve os seus olhos fixos em Jesus. O nosso problema é que nós perdemos muitas vezes os nossos
nós tiramos os nossos olhos do autor e consumador da fé, nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Nós simplesmente olhamos para as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós olhamos para aquilo que está passando ao nosso lado, nós olhamos muitas vezes para a televisão e vemos as notícias. Tantas pessoas morreram, tantas pessoas morreram, tantas pessoas morreram, e você começa a pensar, eu vou morrer. Tantas pessoas perderam o emprego, tantas pessoas estão desempregadas, e você pensa o quê? Eu vou ficar desempregado. Mas eu quero dizer para você, nenhum sofrimento do presente será comparado com aquilo que será revelado no futuro. Mantenha-se firme no Senhor, em nome de Jesus. Mas aí ele continua dizendo que a natureza criada aguarda com grande expectativa. O que é a natureza? É tudo que Deus criou. E o que Deus criou, a natureza, as plantas, os animais, os seres vivos, aguardam com grande expectativa. Existe uma grande expectativa na humanidade. Para quê? Para que os filhos de Deus sejam revelados. Você precisa ser revelado, você precisa se levantar. Você precisa tomar posse daquilo que foi entregue para você. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida e que muitas pessoas estão aguardando com expectativa o seu resplandecer, você aparecer, você mostrar que você é filho de Deus, que você confia no Senhor, que você não é mais escravo do pecado, que você não tem mais um peso do pecado, mas a partir do momento que você entregou o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em você e agora você tem que resplandecer a glória de Deus. Você precisa mostrar que você é filho de Deus. E aí o versículo 37 do capítulo 8 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Ei, nada pode te separar do amor de Cristo. Nada pode te separar do teu Criador, nada pode te separar daquele que te formou. O Espírito Santo de Deus habita em você. O que precisamos muitas vezes é tomar posse daquilo que foi entregue pelo Senhor, daquilo que o Senhor nos revelou, daquilo que o Senhor nos mostrou. E eu vejo que hoje muitas pessoas estão paralisadas, muitas pessoas estão estagnadas na sua vida, e muitas pessoas não estão resplandecendo a glória de Deus porque elas não tomaram posse daquilo que foi entregue para você, daquilo que foi dado a você, daquilo que foi presenteado a você, aquilo que você recebeu no momento que você entregou a sua vida a Jesus. Agora você precisa tomar posse disso. Eu preciso entender que nós fomos salvos para resplandecer a glória de Deus. Nós fomos salvos para resplandecer o Cristo vivo. Nós fomos salvos para mostrar que nós somos diferentes dessa sociedade. Nós somos salvos para mostrar que nós não somos iguais a todo mundo. Nós não vivemos como todo mundo, nós não sofremos como todo mundo, mas os nossos sofrimentos do presente não se comparam ao que? A glória que será revelada. Grandes coisas o Senhor tem preparado para os seus filhos. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus nos entrega isso, dizendo que o Senhor nos preparou um futuro maravilhoso. Paulo, que escreveu Romanos e a grande parte do livro do Novo Testamento, ele fala de uma glória revelada, ele fala de um momento de glória, ele fala de algo novo, ele fala de um novo tempo, mas a maioria dos momentos ele está preso, ele está sendo chicoteado, ele está sendo açoitado, ele está sendo cuspido, ele está sendo jogado lá nos calabouços. E a gente fala de prisão, e pensando hoje na prisão que existe hoje existem os direitos humanos e não era igual o que é hoje. Se você acha a prisão de hoje ruim, você precisa de conhecer as prisões lá da Europa, as escavações mostrando como eram as prisões, os calabouços romanos, como que era. E Paulo, ele sempre ficava nas piores prisões, nas mais escondidas. Por quê? Porque todos tinham medo dele fugir, todos tinham medo que ele fosse, desaparecer de lá. Então ele era um prisioneiro valioso.
E ele escreve essas coisas para nós dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá te separar do amor de Deus. Não é altura, não é profundidade, não é a sua condição financeira, não é o momento que você está passando, não é as lutas que você está passando na sua casa, isso nada te separa do amor de Deus. Ele continua fiel, ele continua te amando, ele continua te desejando, ele continua te esperando. A única coisa é que você e eu precisamos acionar ao Senhor. Eu e você precisamos entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós precisamos, como filhos, clamar pelo Abba Pai. O que acontece é que muitas vezes nós nos conformamos e já achamos que está tudo feito, não, já era, é assim mesmo. Eu fui criado desse jeito, eu fui traçado no mundo desse jeito. Minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, e aqui é assim, eu vou ser assim. E a palavra de Deus diz: não, você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que mudar a sua forma de pensar. Você não é mais escravo do pecado. Cristo te salvou, Cristo te libertou, Cristo está em você, a sabedoria do alto habita em você. Você precisa agora tomar uma atitude, um momento de mudança. Você precisa dizer: eu quero viver essa nova expectativa, eu quero viver esse novo de Deus, eu quero viver as minhas experiências com Ele, eu quero. A partir do momento que você se dispõe a dizer eu quero, Ele faz. E eu acho lindo isso na palavra de Deus, porque em nenhum momento Cristo vem fazer algo que não está solicitado por Ele, ou não foi solicitado a Ele. Então, eu queria ler uma história com vocês agora, que está no livro de João, no capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos de João 11, e aqui é Jesus cumprindo o seu ministério. Jesus está cumprindo o seu chamado, ele veio, ele está trabalhando, ele está fazendo. E existe uma história linda aqui, e eu vou ler alguns trechos desta história para nossa edificação, e diz assim o versículo 1 do capítulo 11: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Vamos dar uma pausa aí. O que elas fizeram? Elas esperaram Jesus aparecer, elas esperaram que Jesus tivesse uma revelação do Pai. Ele podia ter uma revelação do Pai? Sim, podia. Mas elas ficaram aguardando isso? Não, elas tomaram uma atitude. Elas comunicaram: Ei, Jesus, aquele a quem amas está doente. Jesus tinha um relacionamento de amizade, de amor com essa família, com Marta, Maria e Lázaro. E aí elas falam: nós vamos falar com Jesus. E agora eu quero perguntar para você: você tem buscado ao Senhor? Você tem falado com Ele sobre as suas enfermidades? Você tem falado com Ele sobre as suas dores? Você tem falado com Ele a respeito das suas lágrimas? Quantas vezes você está deitando e chorando sozinha, chorando no seu travesseiro, mas você não tem falado com Ele? Aí você vai me falar: mas Ele não está vendo? Sim. Ele não sabe? Sim. Mas Ele espera ser chamado. Ele espera que você e eu possamos comunicar. Ele não vai invadir a sua intimidade, Ele não vai entrar na sua intimidade. Ele espera que você chame Ele. Fala: Senhor, vem estar comigo na minha intimidade. Será que Jesus não sabia, não poderia estar sabendo? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não sabia o que estava acontecendo com Lázaro? Ele não sabia da história de Lázaro? Ele não sabia já de todas as coisas? Sim, sabia. Mas o que aconteceu? Marta e Maria, elas tomaram uma atitude. Elas mandaram falar. E aí continua dizendo assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado. Ei, o que você está passando não é para a morte, cara. Não se condene à morte, sendo que Jesus não te condenou a isso. Ah, mas eu já fiz muita coisa errada, eu já fiz muita besteira na vida. Ei, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo tempo, é uma nova caminhada, é um novo de Deus sobre a sua vida. E o que você está passando, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo hoje, não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado nas nossas vidas. É para que o Filho do Homem resplandeça em nós, para que você possa ser luz, sal na terra, você possa ser aquele que vai resplandecer, para que as pessoas olhem e falem: ei, por que você está diferente? Cadê aquela pessoa que estava amargurada semana passada? Você vai falar para ela: ei, acabou. Acabou, porque o Espírito Santo de Deus hoje habita em mim. Ei, acabou, porque eu acionei o Espírito Santo de Deus para estar comigo na minha angústia. Ele quer participar de todos os momentos, e essa sua dor, ele está dizendo nessa manhã para nós, essa tua dor, essa tua enfermidade, esse teu momento não é para a morte, mas é para a vida, é para a redenção do Filho de Deus, é para glorificar, é para você testemunhar, é para você falar daquilo que você viveu e mostrar que Jesus é real, que Jesus vive. E aí, continuando aqui, ele dizia assim, no versículo 11, depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por ter estado lá, para que vocês creiam. Jesus já tinha passado por lá, Jesus já tinha estado na Judéia. Na verdade, Jesus tinha sido meio que jogado para fora da Judéia, ele estava sendo jurado de morte, as pessoas queriam apedrejar Jesus na Judéia. E Lázaro morreu, e ele fala para os seus discípulos: ei, nós vamos voltar para a Judéia. E os caras falam: não, você está louco, os caras vão matar a gente. Ele falou: não, mas é que Lázaro está com sono lá, ele está dormindo, a gente precisa ir lá acordar Lázaro. E eles falam: pô, mas se Lázaro só está dormindo, pede para a irmã dele lá, para Maria, dar uma chacoalhada, ele acorda. Jesus precisava voltar para a Judéia? Não. Jesus não operava milagres à distância? Sim. Ele tinha N formas de fazer os milagres. E o que eu acho muito interessante é que das múltiplas formas de Jesus de operar, significa que ele usa a exclusividade com cada um de nós. O meu milagre não é o seu milagre não é o milagre do seu vizinho, não é o meu milagre. O seu milagre é exclusivo, é o que ele tem para você, é o que ele preparou para você, é o que ele desenhou para a sua casa, para a sua família, para a sua história. Ele tem algo especial para você. E não subestime o teu Deus, não ache que ele tem que agir da forma como você pensa. Ah, ele tem que fazer desse jeito. Enquanto você estiver limitado ou limitando a ação do Espírito Santo de Deus, ele não vai agir. Mas o que você deve fazer? Se entregar por inteiro. Se desarmar na presença do Senhor e dizer: ei, Senhor, eis-me aqui. Faça o que tu queres. Essa luta está no teu altar a partir de hoje. Essa dificuldade está no teu altar a partir de hoje. Esse meu medo está no teu altar a partir de hoje. Tem um salmo que eu gosto muito que fala comigo, e todas as vezes que eu tenho que pensar em relação a alguma situação, principalmente de medo com relação à minha família, eu tenho um versículo que eu gosto que está em Salmos, que diz assim: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Eu quero falar para você nessa manhã também,
Ei, lance os seus medos na presença do Senhor. Você tem medo do que o seu filho vai se tornar? Lance nas mãos do Senhor. Não adianta você ficar se preocupando com algo que está longe de você. O seu papel é educar, é treinar. Você é um treinador. Você precisa instruir o seu filho, você precisa mostrar para ele o caminho. Mas a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for mais velha, ela não vai se desviar desse caminho. Confia no Senhor. Não adianta você ficar acordado de madrugada, não adianta você perder seu sono, não adianta você ficar querendo limitar os seus filhos, não adianta você querer ficar puxando eles. Ei, o Senhor vai guardar a tua casa. Entrega o teu lar nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, usa a minha vida para instruir, para ser exemplo, para ajudar os meus filhos. Mas se o Senhor não guardar a minha casa, é em vão eu ficar vigiando, é em vão eu ficar acordado, é em vão eu ficar perdendo o meu sono. Quando você perde o seu sono e você vai orar, amém, mas quando você perde o seu sono para ficar pensando besteira, é em vão, em nome de Jesus. Quando você fica com pensamento de morte, pensamento de que vai morrer, vai matar, vai acontecer, repreende isso agora em nome de Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra do Senhor para nós é: eu não desisti de você. Ele não desistiu de você, assim como ele não tinha desistido de Lázaro. Podia parecer que ele tinha esquecido Lázaro, porque a notícia chegou e ele podia ter prontamente voltado, mas a palavra de Deus nos conta que ele continuou lá por mais 2 dias, cumprindo o seu ministério, fazendo o que ele tinha que fazer. E ele continua trabalhando e fazendo o que ele tem que fazer, ele está atento à sua vida, ele não te esqueceu, ele não te abandonou, ele não desistiu de você, então não desista dele em nome de Jesus. Nessa manhã o Senhor está falando para nós: ei, eu te amo, eu morri na cruz por você, eu me entreguei na cruz do Calvário por amor a você, eu não desisti de você. Não desista do Senhor, não perca os teus olhos do autor, não perca os teus olhos do consumador da fé, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se você tomou alguma atitude errada, se você cometeu algum pecado, se teve algum deslize, se você fez alguma coisa, nessa manhã é momento de acerto com o Senhor, é momento de você pedir perdão a Ele, é momento de você falar: Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei, mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso passou, e quando Satanás quiser te acusar, você fala: ei, você está repreendido em nome de Jesus, porque eu fui lavado no sangue do Cordeiro, o Senhor me libertou, eu não sou mais preso a nenhum jugo, eu não sou preso, não sou escravo, eu fui salvo para ser livre. Eu sou livre em nome de Jesus. E aqui no versículo 38 diz assim: Jesus outra vez profundamente comovido, Jesus estava triste, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele disse: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Vou fazer um parênteses aqui. Se você falasse para alguém: ei, apenas confie, essa pessoa duvidasse, era muito provavelmente você fala: sai fora, você está duvidando de mim, eu vou embora. Mas sabe o que eu vejo que é lindo nessa caminhada com Cristo? Que Ele não nos abandona. Ele podia ter abandonado essas irmãs, falou: eu já falei para você crer, mas ele simplesmente disse assim: ei, confia em mim. E ele diz nessa manhã para mim e para você: simplesmente confia em mim. Quais são as suas dúvidas? Eu estou aqui. Quais são as suas dúvidas? Eu quero sanar as suas dúvidas. Eu quero te socorrer nos teus questionamentos. Eu quero te orientar nesse turbilhão de coisas que está passando na sua cabeça aí. Eu quero estar contigo em todo instante. E aí, Marta duvida de Jesus, mas ele diz: não te falei? Crê somente. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso
por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, que nós fomos feitos filhos de Deus, que nós fomos enxertados e agora somos co-herdeiros com Cristo. Lá em Romanos 8 vai falar isso para nós. Então aqui Jesus está fazendo uma oração dizendo para Deus Pai, dizendo: eu sei que sempre me ouves. E eu quero te encorajar agora em todas as tuas orações falar isso para Deus: eu sei que sempre me ouves, porque o Senhor sempre te ouve. O Senhor sempre te ouve. Sabe qual oração não é respondida? Aquela oração que não é feita, porque todas as orações são respondidas. Agora a grande questão é: o seu ouvido está pronto para ouvir o que Deus tem para te responder? Porque nem sempre a resposta de Deus é aquilo que o seu coração, aquilo que o seu desejo, aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Mas que Ele responde, Ele não deixa ninguém sem uma resposta. Agora, eu quero que você comece a falar para o Senhor: eu sei que o Senhor me ouve, e eu sei também que o Senhor me responde, e eu quero ouvir a tua resposta. Não quero ouvir mais o que deseja o meu coração, eu não quero ouvir mais o que a minha carne pede, eu não quero ouvir mais aquilo que a moda diz, eu não quero mais ouvir o que o movimento fala, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. E a resposta dele para você é exclusiva, a resposta dele para você é singular, a resposta dele para você é única. Então você precisa o quê? Afinar os seus ouvidos. De que forma? Aceitando as respostas dele. E aqui ele está falando... Espera aí que eu me perdi aqui. Versículo 42, ele está falando: eu sei que sempre me ouves, mas para isso, por causa do povo. Então depois, no versículo 43, diz assim: depois de dizer isso, Jesus, ele falou baixinho. Jesus falou, ele sussurrou. Na minha Bíblia está escrito: Jesus bradou em alta voz. Jesus gritou em alta voz. Jesus profetizou em alto e bom som. E ele disse o quê? Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as suas mãos e os pés envoltos em faixas em linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem a faixa dele e deixem ir. Nesta manhã, Deus está querendo dizer para mim e para você: é hora de você bradar em alta voz. É hora de você perder a sua timidez no seu momento de oração e bradar em alta voz. O Senhor não desistiu de você, Ele não te abandonou, Ele simplesmente está esperando você bradar em alta voz, profetizar em alta voz. Nós estamos num ano de conquista, e se você olhar hoje para a nossa realidade, é um ano que muitas pessoas não estão conquistando, ou talvez não conquistaram, mas eu quero dizer que muitas pessoas já conquistaram coisas, já conquistaram momentos com o Senhor, e Ele ainda não terminou o ano de 2020, mas o ano de conquista que foi profetizado para nós, não foi um ano de conquista de fique sentado, sente, aguarde, espere, toma o seu cafezinho, toma o seu chazinho e fica aguardando que Ele vai vir. Foi isso que foi falado para nós? Não, foi falado para nós o quê? Ei, abra sua boca e profetiza. Abra sua boca e profetiza sobre a sua casa, sobre o seu lar. Abre a sua boca e profetize sobre a sua finança. Abre sua boca e profetize sobre o seu trabalho. Abre a sua boca e profetize sobre a sua cidade. Abre a sua boca e profetiza. Você vai conquistar em nome de Jesus. A palavra de Deus está dizendo para nós: ei, essa morte não é para derrota, mas é sim para gerar vida, e vida em abundância, para que o povo possa ver, para que ele possa ser revelado. Então é hora de você e eu profetizarmos. É hora de abrir a boca, é hora de falar: ei, vem para fora, isso que está morto, seus sonhos que morreram, é hora de você profetizar, é hora de você declarar: ei, sonho, você vai viver em nome de Jesus. A palavra do Senhor para nós essa manhã é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de avanço, é uma palavra de ir adiante. Esquece o que passou, o que você viveu. Eu tenho falado desde o momento que eu comecei as minhas lives, a grande questão que Deus colocou na minha cabeça é: de que forma que nós entramos nessa quarentena e de que forma nós vamos sair dessa quarentena. Muitas pessoas vão sair desse período com depressão,
com angústia, muitas pessoas vão sair com medos, muitas pessoas vão sair com insegurança. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles andarão de uma maneira diferente. Eles subirão, eles fluirão, eles herdarão a terra. Então é o momento de você viver algo novo do Senhor. Não é hora de você ser influenciado pelo que a mídia diz, mas é hora de você ser influenciado por aquilo que o Senhor diz. O Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus está em você, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ele habita em você e ele diz agora para você: ei, profetiza, ei, abra a sua boca, ei, é hora de você bradar, é hora de você falar, é hora de você gritar, é hora de você rasgar o seu coração. Ei, eu quero te responder, eu quero estar com você. A palavra dele para nós é: eu não desisti de você. E se você acha, ou se você pensa, ou se você está com um sentimento de derrota, um sentimento de perda, um sentimento de abandono, um sentimento de que acabou tudo, Jesus está falando nesta manhã: não foi em vão a minha morte na cruz. Eu não desisti de você. Eu não desisti de você que está em casa. Ele não desistiu de você. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele continua sendo fiel. A sua palavra se cumpre. E nessa manhã ele está dizendo: é hora de você abrir a sua boca, é hora de você bradar. Eu não desisti de você. Sabe, eu estava ouvindo um louvor e o louvor dizia assim: o Deus que me amou, ele não espera que eu suba até, mas ele sai da sua glória e desce para me resgatar. Esse Deus, ele veio hoje aqui te resgatar. Ele veio aqui te tirar dos seus temores, ele veio aqui te tirar das suas angústias, ele veio aqui te tirar das suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, se você passou por algo na sua vida que não está claro, hoje ele está clarificando isso para você em nome de Jesus. Todas as coisas que você passou até hoje foi para te tornar quem você é, para que você possa crescer ainda mais e viver um novo tempo em nome de Jesus. Queria que você fechasse os teus olhos nesta manhã. E a palavra do Senhor para nós é: eu não desisti de você. E se você tem aí no seu lugar um sentimento de abandono, um sentimento, talvez Deus falou com alguém, ou você entrou com alguma dúvida, você entrou achando que Deus não te ama, que Deus não te quer, que Deus te rejeitou, que você não é mais filho, porque você fez tal coisa, Ele te condena, e não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus falou com você nessa manhã, queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Se você está com um sentimento de abandono, eu quero que você fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Nós vamos quebrar todo sentimento de rejeição nessa manhã, em nome de Jesus. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você fez alguma coisa e isso tem martelado na sua mente todos os dias: ei, você fez isso, ei, você fez isso. Ei, quando você tinha 3 anos de idade, você fez isso. Ei, quando você tinha 5 anos, você fez isso. Ei, e está martelando. Ou talvez tenha algo aí falando assim: ei, você fez isso ontem. Ontem você estava fazendo tal coisa. Ei, Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar, Ele quer andar com você. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tome posse disso em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro dos mortos, o mesmo Espírito que trouxe vida a Jesus, a Lázaro, o mesmo Espírito que trouxe a visão novamente a muitos, o mesmo Espírito que agiu, o mesmo Espírito que batizou em línguas os apóstolos, o mesmo Espírito está aqui hoje, o mesmo Espírito está aí com você, o mesmo Espírito mora no teu coração, mas você tem deixado ele adormecido. Então é hora de você agora no seu lugar abrir a sua boca e falar com ele em nome de Jesus.
É hora de você falar sobre as questões que estão aí no seu coração, em nome de Jesus. É hora de você falar com Ele, é hora de você acionar. Não espere a minha oração, não espere o que eu tenho para falar, mas fale agora com você. É hora de você profetizar, é hora de você falar com você mesmo. Ei, Espírito Santo de Deus, aviva em mim. Queima em meu coração novamente, queima em mim, Senhor, queima em mim, Senhor, queima em mim, Senhor. Tira esse medo, tira essa angústia, tira esse pesar, tira essa condenação em nome de Jesus. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade, toca em cada coração, em cada vida. O Senhor não desistiu de nós, por isso nós estamos aqui, nós queremos o Senhor, nós desejamos o Senhor, nós ansiamos pelo Senhor, nós queremos Te buscar em todos os momentos da nossa vida, nós queremos andar contigo a cada instante. Pai, todo espírito de condenação que caia por terra agora, em nome de Jesus, todo espírito de temor que caia por terra, em nome de Jesus, todo espírito, Pai, de morte que caia por terra em nome de Jesus. Tudo que está morto nessas vidas e quem está em casa, que volte a ter vida agora em nome de Jesus. Os sonhos que foram paralisados, os sonhos que estão mortos, que venham à vida hoje, porque nós estamos profetizando. Ei, volte a viver. Ei, volte a viver. É algo novo, é um novo tempo. Ei, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo caminhar, é um novo tempo, é uma nova dinâmica, é uma nova vida em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais, Pai. Oh Deus, completa em nós a Tua palavra, completa em nós a Tua obra, e que nós possamos a cada instante caminhar em novidade de vida, que as pessoas possam ver que verdadeiramente somos filhos de Deus, que verdadeiramente fomos salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que verdadeiramente vivemos para resplandecer. E Pai, e que nós possamos ser a resposta da criação que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos aqui, nós queremos manifestar a Tua glória, nós queremos resplandecer a Tua glória, nós queremos atingir a expectativa dessas pessoas, mas não por quem somos, mas sim por quem está em nós, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, 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 em nome de Jesus.